Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre ecologia, falar uma introdução bem rápida sobre o que é ecologia. Agora nesse momento, rapidinho, um bate rápido, beleza? Então, bora para a nossa videoaula. Bom, o que seria ecologia? Ecologia é a parte da biologia que estuda as relações dos seres vivos. Tá? Os seres vivos entre si, os seres vivos com o meio ambiente, a relação do ambiente também com os seres vivos. O termo ecologia, ele vem das palavras gregas oikos, tá? E da palavra logos, né? Que se você pega lá, ecologia, eco, né? Aqui, ó, eco vai significar, vem de oikos, e logia vem de logos. Então, oikos significa casa e logos significa estudo. Então, ecologia é o estudo da nossa casa. Assim sendo, como eu já falei, é o estudo do nosso habitat, o habitat dos seres vivos. Então, a gente vai estudar os diferentes ecossistemas e também as relações que acontecem com esses organismos nesse nosso planeta Terra. Beleza? Então, a gente vai explicar sobre isso dentro da disciplina Ecologia. Bom, o que a gente estuda na disciplina propriamente dito? A gente vai estudar, como eu já falei com vocês, os seres vivos e o meio ambiente. Além disso, nós vamos estudar as características da relação dos seres vivos com o meio ambiente, essa relação entre os dois, a relação dos seres vivos entre os próprios seres vivos e também do ambiente com o próprio ambiente, como ciclos biogeoquímicos e etc. Então, nós, dentro da ecologia, nós vamos estudar a relação dos seres vivos com o ambiente, a relação dos seres vivos com outros organismos, outros seres vivos, e a relação do ambiente com os seres vivos e também a própria relação do ambiente entre si. A importância da ecologia, gente, é o quê? Preservar. Mas como assim preservar? Preservar por quê? E preservar como? Isso é uma coisa que vocês têm que estar com a cabeça bem aberta. Por quê? Uma coisa que vocês precisam entender é que a ecologia, tá? O preservacionismo, você preservar a natureza, ela é importante para nós. Porque nós somos animais e vivemos nesse planeta. Precisamos de todos os organismos para que tudo mantenha e esteja sempre em quê? Equilíbrio ecológico. Uma coisa que é fundamental, que vocês têm que entender, é o chamado equilíbrio ecológico. Por que o equilíbrio ecológico? Hoje em dia nós temos aí inúmeros problemas, com o uso de agrotóxicos sendo liberados à torta e à direito, e isso tem acarretado muitos problemas. As pessoas acham assim, não, mas o agrotóxico é bom porque ele vai proteger as plantas, só que as pessoas não têm noção, às vezes não têm conhecimento. Então, como que você vai conseguir preservar se você não tem conhecimento? Então aqui vocês precisam adquirir o conhecimento para vocês saberem argumentar, para vocês saberem entender o que está acontecendo. Porque quando as pessoas usam uma quantidade muito grande de agrotóxicos, isso vai matar uma série de organismos, insetos, e ao matar esses insetos, os pássaros que comiam esses insetos podem também se contaminar, ou a escassez de alimento, que é a falta do inseto, pode fazer com que alguns pássaros venham a declinar a sua quantidade. Ah, mas professor, e daí? E o que isso tem de importante? Gente, as abelhas, elas são fundamentais para o processo de polinização. E elas são insetos. Se você então usa um determinado tipo de agrotóxico que acaba por eliminar os insetos daquela lavoura, se aquela lavoura precisa, ou uma lavoura do seu vizinho, ou um outro tipo de alimento, precisa do processo de polinização para que ele possa vir a dar o fruto, como você quer que esse alimento venha a se frutificar se a abelha não polinizou, ou um outro inseto não polinizou, ou um pássaro não polinizou?
Então é de extrema importância vocês conhecerem. Então hoje, a partir de hoje, nesse bloco de ecologia que nós vamos trabalhar aqui no nosso canal, nós vamos abordar a importância do conhecer para preservar. Porque nós precisamos preservar o ambiente para que nós possamos viver nesse ambiente. E é extremamente importante, ok? Então, continuando aqui, existem duas linhas principais de pesquisa dentro da ecologia, tá? Essas duas linhas são a teoria preservacionista, tá? E a teoria conservacionista. A teoria preservacionista, ela restringe a relação do homem com o meio ambiente. Como assim? Você tem lá um determinado tipo de reserva ambiental e aquela reserva ambiental, ela não permite a integração do homem até aquele local. Por quê? Evitando que o homem venha a destruir aquilo dali. Então, essa é a teoria preservacionista. Hoje em dia, nós temos trabalhado, os ecólogos de modo geral, têm uma vertente mais conservacionista, que é a ideia de conciliar. Que o homem pode sim ir até aquela unidade de conservação, que o homem pode sim ir até o local, porém, contudo, entretanto, ele tem que saber conservar aquele local. Ele tem que saber preservar aquele local. Então ele pode ir até lá, usufruir do meio ambiente, fazer uma trilha, fazer uma caminhada, nadar numa lagoa, mas ele tem que saber que ele tem que pegar o lixo dele, levar de volta ou colocar direto nos locais adequados se no local da unidade de conservação tiver. Então isso é muito importante. Pegar um exemplo aqui da minha região aqui, eu sou da região do Vale do Aço, em Minas Gerais, nós temos uma unidade de conservação, que é o Parque Estadual do Rio Doce. Lá no Parque Estadual do Rio Doce, nós temos a opção de poder nadar, de poder fazer trilhas, fazer caminhadas, fotografar os animais e, é claro, lembrando sempre da importância da conservação. Aquilo que você leva para lá é você. Aquilo que você traz é só você também. Você não vai trazer uma flor, você não vai pegar um nada. Você tem que entender que quando você sai para fazer uma trilha, uma pedra que você tira, uma flor que você arranca, isso é uma depredação do local onde você estava indo. Então, por favor, aprendam a usufruir de forma a conservar a natureza. Vá, passeie, usufrua, veja os animais, fotografe à vontade. Se tem que trazer alguma coisa do local onde você foi, traz fotografia, porque nada que você vai tirar de lá, um inseto, um animal, nada disso, tá? Um exemplar de vegetal, nada disso, ok? Bom, para poder a gente continuar, eu preciso que vocês entendam os níveis de organização da ecologia. Quando a gente fala de nível de organização em biologia, a gente já tratou disso aí várias vezes, lá quando a gente começou a falar de sistemas, quando a gente falou de sistemas biológicos, que nós tratamos dos níveis de átomo, molécula, aí vem organelas, aí as organelas das células, tecidos, órgãos e por aí vai embora, tá? Nós, na ecologia, vamos trabalhar os níveis de organização da ecologia. E a sua unidade fundamental é o organismo, ok? O organismo é a unidade fundamental da ecologia. E que organismo é esse? É o ser vivo. Ele pode ser uma planta, ele pode ser uma bactéria ou um fungo, pode ser uma onça, pode ser nós, seres humanos. Todos eles são unidades da ecologia, são seres vivos e eles têm que ser abordados aqui. Então, a unidade é o quê? O ser vivo.
Esse é a unidade. Segundo, a população. Bom, mas o que é uma população? População são conjuntos de indivíduos de uma mesma espécie vivendo numa mesma região. Então, quando você fala assim, por exemplo, aqui nós temos uma população de zebras neste local. Então, como assim, professor? O que é espécie mesmo? Bom, espécie é organismos que apresentam a capacidade de reprodução, eles reproduzem entre si e geram descendentes férteis. E os seus descendentes também geram descendentes férteis e assim por diante. Ah, professor, como assim? Porque existe na natureza a possibilidade de indivíduos de espécies diferentes gerarem descendentes, gente, né? O exemplo aqui que eu vou pegar é o exemplo que eu acho muito bonito, que é o exemplo do ligre, que é um híbrido. É uma nova espécie? Não, não é uma nova espécie, é um híbrido. Então, o que é um híbrido? O híbrido nada mais é do que um indivíduo que formou-se de espécies diferentes. Nesse caso, o ligre, ele é a união de tigres com leões. Então, quando você cruza um tigre com uma leoa, ele vai dar o quê? Um ligre. E o ligre, ele gera descendentes férteis? Não. Ele é estéril. Ele não tem capacidade de gerar descendentes férteis, logo não vai originar uma espécie. Então, quando você fala de espécies, são indivíduos que apresentam capacidade de se reproduzir e gerar descendente fértil. E o que é uma população mesmo? População são indivíduos de uma mesma espécie vivendo numa determinada região. Quando a gente fala, por exemplo, eu moro aqui em Timóteo, Minas Gerais, a população de Timóteo são quem? São população, no caso da espécie humana, que vive no município de Timóteo um determinado período de tempo. Isso é o quê? Uma população. O outro conceito, terceiro nível de organização, é a chamada comunidade. O que é a comunidade? A comunidade já é o conjunto de diferentes espécies vivendo no mesmo local, no mesmo período de tempo. Por exemplo, aqui, vamos voltar para o nosso exemplo aqui em Timóteo. Nós temos aqui a população humana de Timóteo que vive aqui nesse período de tempo, mas nós temos inúmeros exemplares e populações de aves, inúmeros tipos de insetos, né? Aqui no Parque Estadual nós temos inúmeras onças pintadas e assim por diante. Então, quando você fala de comunidade, a comunidade ela vai falar do conjunto de diferentes espécies vivendo naquele local, naquele período. E isso é uma comunidade, ok? Então aqui você tem duas, né? Que você tem uma comunidade vivendo aqui, olha, nesse local. Você tem gnus aqui, caribus, você tem zebras, né? Diferentes espécies de gramíneas, diferentes espécies de arbustivas aqui vivendo neste local aqui, neste período de tempo. Isso a gente chama de comunidade. E o chamado ecossistema. O que é o ecossistema? O ecossistema já é a relação da comunidade com o meio abiótico, tá? Por exemplo, aquilo dali era uma população que vivia num determinado local que a gente chama de savana, que é um ecossistema. Ah, mas qual é a diferença, professor, de ecossistema para comunidade? Qual é a diferença do ecossistema para a comunidade? O ecossistema vai ser o conjunto de diferentes espécies vivendo aqui naquele mesmo local, porém, você também leva em consideração o quê? O meio abiótico, a intensidade luminosa, a radiação, o vento, a umidade do ar. Tudo isso tem de ser levado em consideração quando você fala de ecossistema. Enquanto que a comunidade ela vai trazer diferentes espécies de seres vivos vivendo no local. O ecossistema ele engloba o ser vivo com o meio ao qual ele está inserido. E, além do meio ao qual ele está inserido,
os fatores abióticos como intensidade luminosa, temperatura, pH, tudo isso engloba dentro do ecossistema. Então, o ecossistema, que como exemplo aqui a nossa savana, a savana africana, você tem aqui o quê? Você vai ter elevadas temperaturas, pluviosidade baixa, então você vai ter o quê? Umidade mais baixa, temperaturas mais baixas à noites mais altas durante o dia. Então, isso tudo, junto com os animais e plantas que vivem naquele local, dão origem ao ecossistema savana africana. No nosso caso aqui da região sudeste, nós temos as florestas de Mata Atlântica, como é o caso aqui do que eu já citei o parque, vou aproveitar de novo, vou citar novamente, o Parque Estadual do Rio Doce, aonde você tem ali uma das regiões mais lindas aqui da região sudeste, o maior parque lacustre aqui da nossa região, tá? E é uma floresta de Mata Atlântica, tá? E por último, dentro dos níveis de organização da ecologia, a gente tem o que chama de biosfera. O que é a biosfera? O nosso planeta ele vai ser dividido em biosfera, litosfera, hidrosfera e atmosfera. São as esferas que envolvem as estruturas do nosso planeta. A litosfera envolve a esfera que envolve a parte sólida da Terra, a hidrosfera envolve a água, a atmosfera, o ar. E permeando por entre os três, nós temos quem? A biosfera, que é a união de todos os ecossistemas do planeta Terra, tá? Então, todos os ecossistemas do planeta Terra formam o que a gente chama de biosfera, que são o quê? Todos os animais que vivem no planeta, com todos os seus fatores bióticos e abióticos relacionando entre si, formando o que nós chamamos de biosfera. Beleza? Bom, então essa é uma introduçãozinha básica sobre ecologia. Nós vamos avançar na nossa próxima aula, nós vamos abordar os principais conceitos de ecologia. Então são os principais conceitos que vocês têm que focar se você quiser conhecer e entender ecologia, beleza? Então eu vejo vocês na nossa próxima aula, um forte abraço para vocês e fui!